Estamos de volta com o nosso assunto sobre Mesopotâmia, a parte 2. Então, paramos aqui com o Império Acádio, que foi o assunto do slide anterior. Vamos continuando aqui o nosso vídeo. Primeiro Império Babilônico. Então, o segundo império a se ter conhecimento depois do Império Acádio é que o Império Babilônico, certo? Olha só, os amoritas, povos originários do deserto da Síria, dominaram as cidades sumérias acadianas e unificaram o centro-sul da Mesopotâmia. Fundaram sua capital na cidade de Babilônia, que significa Porta dos Deuses. Entre os reis amoritas destacou-se Hammurabi, durante o século XVIII a.C. Os exércitos de Hammurabi anexaram vários territórios, formando o primeiro Império Babilônico. Então, formou-se o primeiro grandioso Império Babilônico. E vamos ver aqui os destaques desse império. Olha só. Hammurabi realizou uma série de reformas políticas e sociais e ordenou a organização de um código jurídico que reunia as leis criadas por ele, criada por Hammurabi. E também por seus antecessores, ele colocou também algumas nesse código de lei. Tá? Olha aí. Pesquisas indicam que as primeiras leis da história foram elaboradas na Mesopotâmia, o código jurídico mais completo da antiguidade, de que se tem conhecimento, é conhecido o Código de Hammurabi. O que é que diz esse código? Então, esse código ele prega veemente, não é? Praticamente sobre todos os aspectos da vida, passando pela regulação da família, da economia, o formato dos julgamentos e a institucionalização das desigualdades sociais. Tá? Então, de acordo com esse código, também de acordo com a condição da pessoa, seria o tipo de pena que ele iria receber. Tá? Não era um código assim bem leal. Tá? Esse código baseava-se em quê? Baseava-se na lei de Talião, que era conhecida como olho por olho e dente por dente. Isso de acordo com os crimes cometidos, também a pessoa iria receber uma punição equivalente ao crime que ele cometeu. Também vamos ver bem detalhado sobre esse código lá no nosso livro, no capítulo 3. Vamos ler que lá tem alguns artigos do Código de Hammurabi, né, dessa lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Lá vocês vão compreender por que do olho por olho e dente por dente. Tá? Bem, o nosso próximo assunto nós temos aqui Império Assírio. Tá? Então, depois do Império Babilônico, veio o Império Assírio. Vejamos. Os assírios possuíam um poderoso exército constituído de tropas de arqueiros e lanceiros, carros de combate e cavalaria. A partir do século XIV a.C., esse poderio militar permitiu aos assírios criar um dos poderosos impérios da Mesopotâmia. No entanto, após atingir o seu auge, durante o reinado de Assurbanipal, o império começou a entrar em declínio devido aos ataques dos caldeus, que, com a ajuda de outros povos, tomaram a capital assíria, Nínive, em 612 a.C. Então, nós vamos acompanhando tanto na questão aqui temporal, né, na questão de tempo que ia ocorrendo os acontecimentos, e aí já estamos vendo aqui o terceiro império, o Império Assírio, que também existiu, também foi grandioso, mas houve novamente um conflito. Então, algo que nós vamos observando aqui na história da Mesopotâmia, dos impérios, tá? Que veio o Império Acádio, veio o primeiro Império Babilônico, tá? E agora o Império Assírio. E aí o que nós vimos? Tá? Nós vimos que existia uma série de conflitos entre os povos. Então, uma região de conflitos lá, muitos e muitos anos atrás, já existiam diversos conflitos pelaquela região, que era uma região propícia, uma região de diversas riquezas. Tá? Então, nosso próximo assunto, nós temos aqui o Segundo Império Babilônico, ou também conhecido como Império Neobabilônico. Tá? Olha aí. Após a morte do rei assírio Assurbanipal, os caldeus liderados por Nabopolassar tomaram a cidade da Babilônia em 626 a.C. No entanto, durante esse período eles não desenvolveram muito, mas foi durante o governo de Nabucodonosor II, tá? Que o império atingiu seu auge. Tá? Nabucodonosor II foi o responsável pelo novo modelo da cidade da Babilônia, quando foram construídos o quê? Quando foram construídos, por exemplo, os zigurates de Marduk, né? Já eles construíram lá vários zigurates, mas o mais conhecido foi esse zigurate de Marduk. Por quê? Porque é conhecido como a Torre de Babel, devido à sua grandiosidade. E o que mais? O Jardim Suspenso da Babilônia, obra considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
No entanto, olha o que nós vamos ver. Mais uma vez, esse império foi grandioso, mas também ele não vai ficar para sempre. Tá? No entanto, em 539 a.C., a independência política da Mesopotâmia chegou ao fim. Por quê? O que levou a esse fim? Quando Ciro, imperador da Pérsia, derrotou Nabonido, último rei babilônico. Tá? E aí já entra aí o Império Persa, que se torna também um grande império que nós vamos estar estudando em uma próxima aula. Certo? Então, aqui nós vamos ver a divisão da sociedade mesopotâmica. Olha aí, dividido em tipo uma pirâmide, tá? Onde no topo da pirâmide estava a aristocracia, formada pelas camadas privilegiadas. No centro, as pessoas que trabalhavam, cidadãos comuns, fiscais, escribas, funcionários do reino, comerciantes, artesãos, tá? E as pessoas que trabalhavam, os criadores, os camponeses, soldados. E na parte de baixo, os escravos, que compunham uma grande parte da população também, os escravos ali na população mesopotâmica que não tinham nenhum direito. Tá? Nosso próximo nós vamos ver sobre a religião. Então, na Mesopotâmia, eles eram politeístas, tá? Uma vez que tinha diversas cidades-estado, cada cidade-estado tinha culto a um deus, acreditava em um deus. E também os diversos impérios que se formaram, e aí cada império também cultuava um deus, acreditava um deus. Olha só. Os principais deuses eram quem? Era Marduk e Ishtar. Marduk, que é considerado o deus da vida, da luz e do sol, e Ishtar, que era tida como a deusa da guerra e da fertilidade, certo? Lembrando que a religião sempre ela estava junto da política dos governantes para quê? Para manipular a população e fazer com que a população obedecesse ali ao governador, ao imperador. Por quê? Porque não obedecendo ao imperador, para a religião estaria desobedecendo a Deus e aí teria as suas punições. Então manipulava a população através da religião. Zigurate. O que é zigurate? Funcionava como um templo religioso, depósito de cereais e local de observação de astros. Tá? Então ainda hoje pode ser visto alguns desses zigurates lá na região da Mesopotâmia, tá? Que tem aí milhares de anos. Bem, nosso próximo assunto, conhecimentos mesopotâmicos. Olha aí, por volta de 3000 a.C., a escrita cuneiforme passou a ser utilizada também para a contagem do tempo. Tá? Então lembramos que ela começou a ser utilizada lá para a questão da contabilidade, com uma função contábil, de contabilizar, de controlar os bens daquelas pessoas na produção agrícola, produção agropecuária, e aqui ela já passa a ter também uma outra finalidade, tá? Até chegar à finalidade que nós conhecemos hoje, certo? Então, devemos aos sumérios, portanto, a divisão do tempo em 60 segundos, 60 minutos, 24 horas, 30 dias e 12 meses, que resultam num conjunto de 360 dias, ou um ano, sendo todos esses números divisíveis por 360. Tá? O formato circular dos relógios de ponteiro não é uma simples coincidência. Então, lá em matemática e em física, vocês estudam sobre essas questões, principalmente essa questão de dividir aqui por 360, vocês já viram com certeza. Tá? Então, vê que os mesopotâmicos contribuíram bastante para nós, fizeram várias descobertas, então foram bastante evoluídos, embora sendo uma região de muito conflito, teve muitas batalhas, muitas guerras, um povo dominando outro povo, tá? Mas eles contribuíram bastante para nós. E ainda hoje, ainda há diversos conflitos nas regiões da Mesopotâmica, como eu falei, lá nos países que fazem parte dessa região hoje, então, uma vez por outra, sempre estão lá ainda em conflito. Bem, gente, então encerramos por aqui a nossa aula. Espero que tenham prestado bastante atenção e compreendido o assunto, ok? Valeu, tchau, até a próxima.